Moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil cai pela quarta semana consecutiva. A comercialização de soja e milho em Mato Grosso estão mais lentas do que na safra passada. E você vai ver também a previsão do tempo para todo o Brasil. O Mercado do Campo desta terça-feira, 13 de junho, já está no ar. Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3. Hoje foi um dia de muita oscilação para o dólar. A moeda americana operou entre altos e baixos e fechou bem perto da estabilidade. Isso porque vários fatores acabaram pesando e levando a moeda para sentidos opostos. Logo pela manhã, o dólar operava em alta por conta da recuperação de preços de commodities, como o petróleo e o minério de ferro. Depois, o dólar passou a subir também por conta da pressão do Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos. Amanhã sai o resultado da reunião do Banco Central norte-americano e o mercado acredita que haverá uma nova alta na taxa de juros. Quando os Estados Unidos sobem a taxa de juros, a tendência é de alta para o dólar diante de moedas de países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil, porque há uma saída de investimentos. Por fim, a situação política aqui no Brasil, toda a instabilidade, a incerteza se as reformas serão ou não aprovadas no Congresso Nacional ainda tomam conta do mercado e trazem muita cautela. Por conta disso, o dólar oscilou bastante, como eu disse, fechou perto da estabilidade. Em alguns momentos do dia, o dólar chegou a zerar, ficar no mesmo patamar de ontem, mas teve essa leve tendência de queda hoje. Dólar, então, negociado a R$ 3,30 mais 90, ontem passou de R$ 3,31, teve essa queda de 0,09%. Já o índice Bovespa hoje foi muito beneficiado por algumas ações, como é o caso da Ambev, da Petrobras, do Itaú, e tudo isso fez com que o índice operasse em alta. A alta só não foi maior pelos motivos que fizeram o dólar cair, essa possível decisão de alta de juros nos Estados Unidos e também a instabilidade que ainda existe aqui no Brasil. E Bovespa à vista ficou a 61.828 pontos, uma alta de 0,20%. O Ibovespa consolidou essa alta, como eu disse, pelas ações da Ambev, que tiveram uma alta de mais de 1,5%, com a alta nas vendas do varejo aqui no Brasil durante o mês de abril. Esses dados foram divulgados hoje, acabaram beneficiando as ações da empresa. O petróleo operou em alta, também beneficiou as ações da Petrobras. Isso acabou conseguindo manter o índice Bovespa em alta, mesmo com toda a cautela que é gerada no mercado financeiro aqui do Brasil. E foi divulgado também nesta terça-feira pela Fiesp, através do DEAGRO, que é o Departamento de Agropecuária da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, o ICEAGRO. É o índice de confiança medido a cada 3 meses pela instituição do agronegócio brasileiro. Esse índice ele é medido tanto para áreas dentro da porteira, que é chamado, ou seja, dentro da propriedade, como também áreas fora da porteira, que não dependem só do produtor rural. O índice de confiança do agronegócio do primeiro trimestre de 2017 caiu 3,9 pontos em relação ao trimestre anterior, chegando ao nível de 100,5 pontos. É o nível mais baixo desde o segundo trimestre do ano passado, quando produtores e empresas que compõem o agronegócio iniciaram uma fase mais otimista. Foi quando o índice começou a mostrar uma recuperação, ou seja, no segundo trimestre de 2016, o índice teve uma melhora, veio assim no terceiro e quarto trimestre do ano passado, só que agora nesse primeiro trimestre, esses primeiros 3 meses de 2017, já mostraram uma piora na confiança dos produtores rurais e também de outros agentes da cadeia. Os resultados abaixo indicam um baixo grau de confiança, de acordo com a metodologia do estudo. Normalmente, quando se fica abaixo de 100 pontos, aí sim quer dizer que a confiança está muito baixa. Acima desse nível, mostra um índice de confiança
bem positivo e o agronegócio, esse índice agora da Fiesp, está bem perto dessa margem, 100,5 pontos. A constatação dos estudos é que no início de 2017 os preços mais baixos da agricultura, principalmente de commodities como soja, milho, açúcar, acabaram pesando e minaram o otimismo do setor que vinha nos últimos meses do ano passado. As exportações brasileiras seguem bem positivas, segundo dados que foram informados pelo Ministério da Agricultura. Durante o mês de maio, as exportações cresceram 12,8% se comparados com maio de 2016. O superávit do agronegócio em maio chegou a 8 bilhões 380 milhões de dólares, 10,4% acima do que o superávit que foi registrado na balança comercial do agronegócio em maio do ano passado. Esses são dados do Ministério da Agricultura. Segundo o que foi apurado, o complexo soja foi o principal produto exportado, em seguida veio a carne. Bom, a logística é um problema velho conhecido dos produtores rurais. Há uma boa expectativa de usar alternativas como hidrovias, ferrovias para escoar a produção, mas também a melhora nas rodovias aqui do país. Só que ainda esses entraves acabam barrando na burocracia e na falta de eficiência do governo brasileiro. Esse é o assunto do comentário de hoje de Antônio Resch. Olá, vocês já ouviram falar de uma estrada chamada Ferrogrão, né? Precisa explicar, uma estrada de ferro que prioritariamente servirá para escoar as safras de grãos. A ideia é que essa estrada comece em Sinop, no Mato Grosso, e termine em Miritituba. Então, qual é a ideia? A ideia é um consórcio para construir essa estrada. Tem um consórcio que já mostrou interesse, chama Pirarará. Tem várias empresas dentro desse consórcio. Mas o curioso é que eles querem um parceiro norte-americano que entenda de engenharia, de construção de ferrovia, porque segundo o líder aí desse consórcio, no Brasil não há uma empresa que tenha essa visão total, do todo, né? O curioso deste boletim é que é o seguinte, essa obra estava orçada, porque já faz um ano ou mais, em 12,9 bilhões de reais. Então pode ser que aumente, porque faz 2015, nós estamos em 2017. E desse valor, uns 9 bilhões por aí, terão que ser investidos no primeiro ano. Tem que fazer tudo, a estrada inteira, não existe. E desses 9 bilhões, parece que a participação do BNDES, ou seja, o povo brasileiro, no financiamento, será de aproximadamente 80% do valor total da obra. Para pensar. Até o próximo boletim. Tchau. Obrigada, Resch. Bom, o que foi divulgado hoje também foi o volume da moagem de cana-de-açúcar na segunda quinzena do mês de maio. Os dados foram divulgados pela Única, a União das Indústrias Produtoras e Processadoras de Cana-de-Açúcar do Centro-Sul do Brasil. O volume de cana-de-açúcar processado por essas unidades da região Centro-Sul no país totalizou 31.590.000 toneladas na segunda quinzena de maio de 2017, queda de 2,83% sobre o mesmo valor observado na segunda quinzena de maio de 2016. Essa é a quarta quinzena consecutiva em que se registra retração na moagem em relação ao ciclo passado, 16-17. Com isso, a moagem acumulada na safra 17-18, que começou no dia 1º de abril até o dia 1º de junho, está atrasada em 29.530.000 toneladas moídas, sendo que neste ano foram um pouco mais de 111 milhões e no ano passado esse valor já tinha ultrapassado, nesta época do ano, 141 milhões de toneladas. De acordo com a Única, o motivo para esse atraso são as condições climáticas. Tem chovido mais do que no ano passado no Centro-Sul do Brasil e isso tem atrasado a colheita e, por consequência, a moagem da cana-de-açúcar. Os preços do açúcar lá na Bolsa de Nova York reagiram
reagiram a esse relatório divulgado pela Única. Mas o relatório não foi positivo para o lado do açúcar. Apesar dessa moagem atrasada em relação ao ano passado, a produção de açúcar teve uma alta de 4% em relação ao ano passado. E com isso, você confere como ficaram os valores lá na Bolsa de Nova York. Uma queda mais acentuada de pouco mais de 1%. O contrato de julho, a 13,79 centes de dólar por libra-peso, cai 1,64%. Outubro, a 14,02 centes de dólar por libra-peso, tem queda de 1,33%. Para o ano que vem, os contratos de janeiro e março de 2018 ficam cotados a 14,66 centes de dólar por libra-peso e uma queda de 1,34%. Os preços do etanol também tiveram queda na última semana, de acordo com dados do CPEA. E essa baixa é registrada mesmo com uma produção maior de etanol e também uma importação maior que tem abastecido o mercado. De acordo com os pesquisadores, o consumo de etanol está menor nas últimas semanas, mesmo com a aproximação do feriado agora de Corpus Christi. E isso tem provocado queda nos preços. Para o etanol anidro, aquele que é misturado à gasolina, foi a terceira semana de queda. Agora ele é negociado a R$ 1,54 por litro. Até o final de maio estava ainda acima de R$ 1,60 por litro, registrou essa queda então. O etanol anidro, aquele que vai direto no carro, também teve a sua segunda semana de queda, negociado ainda em torno de R$ 1,34 por litro. De acordo com os pesquisadores do CPEA, houve uma melhora na relação entre gasolina e etanol. O etanol está mais competitivo no estado de São Paulo e também no estado de Mato Grosso, só que o consumo não reagiu e aí com isso as importações têm abastecido o mercado interno e os preços continuam em baixa para esses dois etanóis registrados pelo CPEA. Os dados são pesquisados semanalmente, divulgados toda sexta-feira. No próximo bloco você acompanha os destaques do mercado do café. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3, na capital paulista. Os preços do café robusta negociados na Bolsa de Londres tiveram 3 sessões seguidas de alta, quinta e sexta-feira da semana passada e ontem. Só que hoje os valores voltaram a cair. De acordo com os analistas de mercado, os preços operaram em queda nesta terça-feira, já que não há mais o risco de geadas aqui no Brasil. E aí houve vendas técnicas, ou seja, o preço estava mais alto, muitos investidores aproveitaram para vender os seus contratos e lucrar com o que foi recebido nos últimos dias. Com isso, os preços tiveram uma queda, a baixa não é tão acentuada assim, os contratos seguem acima de $2.000 por tonelada. Para julho, $2.022 por tonelada, a queda é de 0,39%. Mesma queda para o contrato de setembro, que agora está negociado a $2.040 por tonelada. Já o contrato de novembro, a $2.026 por tonelada, cai 0,58%. E o contrato de janeiro do ano que vem, a $2.003 por tonelada, tem queda de 0,64% e consegue se manter acima do patamar de $2.000 a tonelada. Essa situação de que a massa de ar polar se afastou do Brasil não deve provocar geadas nos próximos dias, também afetou o mercado de arábica lá na Bolsa de Nova York, e aí uma queda um pouco mais acentuada. O contrato de julho, a $1,26 por libra-peso, cai 0,94%. Para agosto, $1,28 por libra-peso, a queda é de 0,88% e é a mesma situação registrada para o contrato de setembro. Já para dezembro, $1,32 por libra-peso, queda de 0,90%. Apenas esse contrato mais longo consegue se manter acima de $1,30 por libra-peso na Bolsa de Nova York.
Aqui no Brasil não foi diferente. Na Bolsa de São Paulo, os contratos seguiram a tendência de baixa dos mercados internacionais, com essa expectativa de um bom andamento da colheita e sem o risco de geadas para prejudicar o potencial produtivo. Para setembro, $152,70 a saca de 60 quilos. A queda em relação a ontem é de 0,91%. O contrato de dezembro está negociado em $156,85 a saca de 60 quilos, baixa de pouco mais de 1%. E para setembro de 2018, café arábica a $164,20 a saca, baixa de 0,99%, ou seja, uma queda de quase 1% também para o contrato do ano que vem. Hoje a OIC, que é a Organização Internacional do Café, divulgou seu relatório de preços referente ao mês de maio. De acordo com a organização, o mercado segue abastecido, as exportações foram crescentes nos primeiros 7 meses do ano cafeeiro, 16, 17, e com isso o mês de maio fechou com preços em queda. Só que, segundo a instituição, a queda foi menor do que nos meses anteriores. A baixa vem sendo registrada desde o mês de fevereiro. Durante maio, segundo a OIC, o preço médio ficou em $1,25 por libra-peso, queda de 3,8% se comparado com o mês de abril. Bom, a cultura do algodão ainda movimenta a economia de algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Quem traz mais informações é a repórter Miriam Valadares. Nas décadas de 70 e 80, o algodão era a cultura predominante em Naviraí. Com o propósito de agregar maior valor ao produto, um grupo formado por 27 cotonicultores montou no ano de 1978 a primeira usina de beneficiamento do algodão de Mato Grosso do Sul. A cultura que impulsionou a chegada da indústria não existe mais no município por conta do clima. Hoje, a concentração de algodão se dá principalmente na região nordeste do estado. As lavouras da região sul são formadas principalmente por milho e soja. Mas o ouro branco do Cerrado ainda tem espaço garantido nas fábricas de beneficiamento e de fiação. O fio produzido aqui, nós atendemos a região de São Paulo e Santa Catarina. Uma proporção, digamos assim, hoje nós estamos com 60% da nossa venda de fio para São Paulo e 40% Santa Catarina. A pluma que vem de outros municípios de Mato Grosso do Sul, principalmente da região dos Chapadões, fica estocada aqui. O processo é minucioso. Na chamada sala de abertura, é feita a limpeza e a abertura da pluma. Na sequência, tem início o processo de transformação do algodão, que em forma de flocos vira uma fita. A fita aprimorada é transformada em fio. Nós temos aqui diversos tipos de fio. A gente produz do fio 8 até o 30. Então, quando eu falo em fio 8, fio 30, eu estou falando da espessura do fio. E a gente trabalha o fio tanto para tecelagem quanto para malharia. E o nosso processo final é o setor de vaporização, onde a gente recompõe a umidade que o algodão perdeu durante todo o processo de fiação. A fiação, que completou em 2016 2 décadas, gera 120 empregos diretos. A capacidade inicial de produção, que era de 200 toneladas mês, hoje é de 800 toneladas mês. O processo é automatizado e o fio 100% natural. A indústria de algodão indiretamente contribuiu para a instalação de mais uma fábrica no município. Há 4 anos, a fecularia foi inaugurada, gerando mais oportunidades de emprego. Os ex-cotonicultores da cooperativa, que com o passar dos anos viraram produtores de soja e milho, destinam parte das terras ao plantio da mandioca, própria para a indústria. Como aqui não tinha a fecularia que atendesse toda a sua necessidade de entrega, ela estava indo para o Paraná, essa mandioca, para ser beneficiada lá nas fecularias de lá. E alguma coisa em algumas locais. E aí então a cooperativa viu a necessidade de construir essa fecularia e para atender essa demanda. E então em 2012 foi inaugurada a fecularia com a capacidade de 200 toneladas de mandioca por dia de moagem
e na sequência já foi aumentada para 600 toneladas de mandioca de moagem. O processo é automatizado. As 600 toneladas de raízes de mandioca processadas resultam em aproximadamente 120 toneladas de fécula. A produção é destinada para praticamente todos os estados do país. Hoje posso dizer que o preço médio que o produtor está recebendo é em torno de R$500 por tonelada. O custo dele deve estar em torno de 250 a 270. Então ele está tendo uma margem muito boa por tonelada hoje. Para a fecularia, quando você vai para a questão da fécula, ela não consegue pagar esse preço na mandioca, porque a fécula hoje o preço dela não está satisfatório. Como eu disse, a gente está esperando que o mercado reaja da hora para frente, aonde cai um pouco mais a oferta de mandioca, com isso, consequentemente, a questão de oferta e demanda. A cooperativa, que atua em 7 municípios de Mato Grosso do Sul, gerando mais de 500 empregos diretos, segue em frente, sem deixar de lado a preocupação com a sustentabilidade. Hoje, toda a água de processo, que utilizamos na indústria, que é utilizada na lavagem das raízes, ela é reaproveitada para um tratamento de efluentes. Esse tratamento de efluentes é gerado o biogás, Também é utilizado na fertirrigação da fazenda. Já visto que nós temos bastante gado na fazenda, todo esse pasto é fertirrigado. E o gás que é gerado, todo o biogás gerado nesse tratamento é utilizado na caldeira. Hoje a gente tem um consumo de 85% desse gás, e 15% de lenha. Antes era 100% lenha. Então existe essa preocupação com o meio ambiente. Integração podendo ser feita em todos os elos da agropecuária, trazendo mais sustentabilidade e também mais tecnologia. Bom, foi divulgado também os dados sobre as exportações de algodão aqui do Brasil nos primeiros 15 dias do mês de junho. As exportações brasileiras somaram 5.500 toneladas até a segunda semana de junho, com uma média diária de 800 toneladas exportadas. Na comparação com o mês de maio, houve uma queda de 12,2% no volume médio exportado por dia. O preço teve uma alta de 2,6% agora em junho. Se for comparado com junho do ano passado, houve também uma queda de 36% no volume exportado até o momento. Bom, lá nos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou como está o andamento das culturas, as condições das lavouras por lá, e as condições das lavouras de algodão estão até melhores do que o mercado esperava. Isso acabou provocando queda nos preços. O relatório foi divulgado ontem, só que após o fechamento de mercado, por isso o impacto veio hoje nas cotações. Você acompanha agora como ficaram os valores do algodão. Nós temos aqui os valores do algodão lá na Bolsa de Nova York com essa queda então. O contrato de julho sendo negociado a 74,48 centos de dólar por libra-peso registra uma queda de 0,86% em relação a ontem. Já o contrato de outubro, a 73,86 centos de dólar por libra-peso, tem uma baixa de 0,33%. As lavouras norte-americanas seguem em boas condições de desenvolvimento, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso deve gerar uma boa produção de algodão por lá e aí com isso os preços tiveram essa queda. Bom, no próximo bloco você vai ver os destaques para os valores da soja e do milho no mercado internacional. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3, na capital paulista. O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, lá de Mato Grosso, divulgou hoje como está a comercialização de grãos no estado. Segundo o IMEA, a comercialização de soja já para a safra 17/18 chega a 4,25% da produção. Essa foi a estimativa do relatório de junho do Instituto. Em relação ao mesmo período do ano passado, a comercialização estava já em quase 21%, atingia 20,97%.
Essa queda foi verificada também para o milho. A comercialização de milho no estado de Mato Grosso, ainda para a safra 16/17, atinge 60,54% do total da produção. No mesmo período do ano passado, a comercialização neste período chegava a 84,78% da produção. De acordo com os pesquisadores do IMEA, essa queda forte na comercialização no estado se justifica pelo mercado. Os preços tanto de soja quanto de milho estão mais baixos por conta da oferta, que neste ano é maior do que no ano passado. E aí segue em ritmo lento. Os produtores estão segurando o grão, esperando uma melhor oportunidade, só que isso também acarreta um problema de armazenagem. A colheita avança lá no estado de Mato Grosso para o milho safrinha, só que os armazéns ainda estão com soja da atual temporada. Provavelmente neste ano, nas próximas semanas, já deveremos ver milho fora do armazém, como já virou costume lá no estado de Mato Grosso. O Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, divulgou hoje o seu relatório semanal também sobre o andamento das culturas agrícolas lá no estado. Em relação à colheita do milho safrinha, ela se mantém em 1% de toda a área que foi plantada até o momento. A área estimada é de 2.391.000 hectares em todo o estado do Paraná. A região oeste é a que começa primeiro essa colheita do que no norte paranaense. E a área deve ser 8% maior do que no ano passado, só que por enquanto a colheita está num ritmo lento. Segundo o DERAL, ainda 93% das lavouras do estado do Paraná estão em boas condições. Então, mesmo com as fortes chuvas que aconteceram nos últimos dias, as lavouras seguem em boas condições, só que a colheita ainda não teve um ritmo mais acelerado. Agora falando sobre o mercado internacional, os preços da soja e do milho na Bolsa de Chicago tiveram uma recuperação hoje após a queda que foi registrada ontem. Só lembrando, a baixa de ontem era porque o mercado ainda tinha uma expectativa em relação ao relatório que seria divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que ia informar o avanço do plantio e também as condições das lavouras. As condições das lavouras de soja vieram piores do que o mercado esperava. 66% da soja dos Estados Unidos está em boas ou excelentes condições e o mercado acreditava que esse número podia ser de 70%. Por conta disso, os preços tiveram uma recuperação. Já havia toda uma preocupação de que um tempo mais quente, mais seco, que foi verificado nas últimas semanas, poderia prejudicar as condições da soja lá nos Estados Unidos, e isso foi verificado no relatório do Departamento de Agricultura norte-americano. O contrato de julho teve uma alta de 0,13%, chegou a $9,32 por bushel. É a mesma alta que foi registrada para os contratos de agosto e de setembro a $9,36 por bushel. Já o contrato de novembro, a $9,39 por bushel, teve uma alta mais leve de 0,07%. Os preços do milho também tiveram alta hoje, seguindo os ganhos do trigo e do petróleo no mercado internacional. Para julho, alta de quase 1% a $3,81 por bushel. Setembro, a $3,88 por bushel, alta de 0,90%. O contrato de dezembro, a $3,99 por bushel, sobe 0,88%, e março do ano que vem, a $4,08 por bushel, registra alta de 0,86%. Você acompanha também os preços do milho negociados aqui no Brasil. Após algumas quedas consecutivas, hoje os valores têm uma leve alta, ficam perto da estabilidade. Setembro, novembro e janeiro do ano que vem sobem 0,07%, setembro a R$ 27,19 a saca, novembro a R$ 27,92 a saca e janeiro do ano que vem R$ 28,78 a saca de 60 quilos. Preços do milho então se estabilizando hoje no mercado futuro aqui do Brasil.
Bom, e hoje é o último dia, a Central Leilões termina a Mega Semana Cenepol. Foram ofertados desde a semana passada, nos últimos 6 dias, o melhor da genética da raça Cenepol. Nós vamos até Goiás agora conversar com o João Campos, que participou ao longo da nossa programação nesses últimos dias, trazendo todas as informações. João, seja muito bem-vindo mais uma vez no Mercado do Campo. Quais são as informações desse último dia da Mega Semana Cenepol? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela Fávaro. Boa tarde, toda São Paulo, aí onde você está no estúdio. Boa tarde, Brasil inteiro. Olha, hoje estamos marcando o dia pelo encerramento da Mega Semana Cenepol. Eu acho que a semana foi um sucesso absoluto e nós temos ainda até às 7h30 para que você confirme os seus animais com o preço fixo. Depois das 7h30 nós encerraremos o pregão de preço fixo e passaremos efetivamente ao leilão às 20h30 aqui no Canal do Boi. Eu estou com o Cláudio Gasperini, meu companheiro de martelo nessa semana, e estou aqui também com o Itamar Neto, ele que é o titular de ITA Cenepol. Eu acho que o primeiro balanço que a gente tem que passar para os nossos clientes e para os nossos telespectadores, o sucesso que foi, né? Eu acho que vendas muito acima das expectativas e ainda temos um sobressalente para o martelo daqui a pouquinho, às 20h30. Boa noite com alegria. É esse o cumprimento que a gente faz a cada início de mais uma maratona de oferta de animais sensacionais da raça Cenepol. E assim, com muito orgulho interno, mas uma humildade externa para dizer o muito obrigado para todos os produtores, nossos amigos que nos prestigiaram até agora, afirmando que nessa última reta final nós estaremos encerrando os nossos trabalhos, que Deus abençoado com certeza com chave de ouro, e estamos ainda clamando que aproveitem apenas até às 7h30. Os animais ainda estarão ofertados ao preço fixo em 16 parcelas. Após as 19h30, começaremos o leilão às 20h30 e vai até terminar. Então, o nosso convite, fique com a gente e aproveite essa oportunidade única. É com você, Gasperini. E tá aí o Pedra do Ita, né? Que vai ter semi-ofertado aqui hoje à noite, né, Cláudio? Perfeitamente. Serão 3 os reprodutores maravilhosos, né, que nós vamos apresentar aqui, os lotes 1000, 2000 e 3000. Nós temos o Pedra do Ita, temos o Aquiles do Ita, temos o RN 106. Realmente, touros da mais alta qualidade, dos quais estaremos disponibilizando doses de sêmen para o mercado. E além disso, para fecharmos com chave de ouro esse trabalho que iniciou-se na quinta-feira passada, a nossa oferta restante de ventres e de reprodutores R3 e ITA Cenepol. O mercado foi altamente receptivo a esta ideia. Muitos foram os amigos que realizaram as suas aquisições pela mesa operadora da Central Leilões, bem como, desde quinta-feira até o dia de hoje, recebemos aqui muitos criadores que nos deram o prazer de suas presenças aqui, vieram escolher pessoalmente os seus animais. Destacamos sempre que a nossa oferta é de animais estritamente a campo, estritamente a pasto, numa condição diferenciada de pagamento em apenas 16 parcelas, tendo os amigos as opções variadas de pagamento. Ou pagam nas 16, 2 à vista, 2 com 30, 2 com 60 e mais 10 parcelas mensais iguais e consecutivas, ou ainda aqueles que preferirem um prazo mais curto, à vista 30, 60 e 90 dias de prazo, gozam de um desconto de 8%. E para o pagamento à vista, um desconto de 10%. Tudo isso baseado no preço fixo que vale até às 19h30, portanto mais 1h17 exatamente, para que o amigo feche as suas compras. Encerrado esse tempo, às 19h30, voltaremos às 20h30, aí sim com o pregão, nessa oferta que já é um sucesso absoluto, esta mega semana Cenepol, direto da fonte, de produtor para produtor. É isso aí. Dentre os pontos positivos, acho que nós podemos destacar que essa nossa oferta, ela é marcada, primeiro, boa parte dela até às 7h30 pelo preço fixo. Segundo, pelas 16 parcelas. E o terceiro ponto, que o Itamar, o Robinho e o Léo fizeram questão absoluta de que frisássemos durante toda a Mega Semana no Cenepol, são animais a pasto, né? Hoje, ITA Cenepol, R3 Cenepol, são marcados pela seleção eficiente a pasto. Exatamente, João. É porque a gente acredita
que a raça Senepol a pasto, ela cumpre bem o seu trabalho. Então, como nós vivemos num clima de economia de escala, o produtor tem que ficar atento que quanto menos ele despender do seu bolso para gastar as despesas, que o Senepol permite fazer um bom trabalho a pasto, é capim bom, água com fartura, sal mineral e deixa que o resto ele faz sozinho. Correr atrás, cobrir a vaca, produzir heterose simples e descomplicada e lucratividade, aumentando a sua rentabilidade por área. Isso ele faz de core salteado, correndo atrás de vaca baia no Brasil inteiro. Então, esse é o nosso recado. Nós temos um curto espaço de tempo, acho que passaram já os 5 minutos. A gente tem, então, a nossa missão de hoje. Às 19 horas, às 19h30, última apresentação dos lotes com preços fixos aqui na Mega Semana Senepol. Depois das 20 horas e 30 minutos, a partir daí, aí vale a batida do martelo. E vocês podem ter certeza, vamos vender muito acima dos valores que estão marcados aqui. Então não deixem para depois as confirmações que vocês podem fazer agora até às 19 horas e 30 minutos. Aliás, nossa mesa operadora no 1836224999 está de plantão lá, pronto, esperando a sua ligação, esperando a sua confirmação e depois às 20h30, esperando o seu lance. Faz o convite para a nossa audiência, Ita, para estar aqui com a gente daqui a pouquinho às 19 horas, na última apresentação a preço fixo. Esse é um convite especial. Ita Senepol, R3 Senepol, com muito orgulho, com muito amor, convida a todos os produtores a nos assistirem no término de esta maratona da Mega Semana Senepol, oportunidade única de adquirir animais de grande qualidade, tanto genética quanto fenotípica, com apelos reprodutivos da melhor qualidade que possa ser adquirido. Venha nos prestigiar e fazer bons negócios da agora para frente, o final da noite. Se Deus quiser, encerraremos com chave de ouro todo o nosso trabalho. E faça também, meu amigo companheiro de martelo, vamos dividir lote a lote aqui. Cláudio Gasperini, daqui a pouquinho a gente volta, hein, Cláudio? É isso, gente. Voltaremos às 19 até às 19h30 com a oportunidade das últimas aquisições a preço fixo. E a partir então das 20h30, com muito prazer e muita satisfação, João Campo e eu, Cláudio Gasperini, estaremos comandando o trabalho de venda e aí sim, nas últimas oportunidades que os amigos terão de ingressarem na prateleira de cima da genética Ita Senepol e R3. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Ita. Daqui a pouquinho a gente volta, Rafaela Fávaro. Eu quero só lembrar que a mesa operadora Central Leilões está a postos, pronta para te atender no 1836224999. Obrigado, Rafaela Fávaro. Foi um prazer trabalhar aqui dentro do seu programa por esses dias. A gente fica por aqui e volta às 19 horas dentro do Pecuária BR. É com você. João, muito obrigada pela participação, parabéns pelo sucesso até agora e também boa sorte para os últimos lotes que serão apresentados daqui a pouco e no leilão de hoje à noite. O Mercado do Campo fica por aqui, nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde e agora você acompanha o Pecuária BR com Renata Ferreira e Jorge Zaidan.